Onde você nasceu? Eu não sei. Nunca tive mãe nem pai. Você vai ser a minha arma. Quem é você? Você ouve a multidão? O maior templo que Roma já construiu. O Coliseu. Porque é nisso em que eles acreditam. Poder. Sob o sol escaldante, a areia tingia-se de sangue enquanto gladiadores lutavam por suas vidas. Rugidos de feras e o tilintar de lâminas ecoavam nas arenas, enquanto a multidão exigia um espetáculo. Cercados por gritos ensurdecedores, homens enfrentavam o aço e a morte em nome de Roma. Quem foram os gladiadores de Roma? Eu sou Felipe Sampaio. Eu sou Bruno Campos. Eu sou Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Roma, nos dias de hoje, é uma cidade. Capital da Itália, mas há muito tempo atrás ela era um pequeno reino, né? Com a fundação ali mais ou menos entre os séculos 7 e 8 a.C. E quando esse reino se expandiu, ele começou a pegar territórios, pegar militarmente falando mesmo, pegar territórios ali ao seu redor, nas suas fronteiras, e com isso ele assimilava muito a cultura desses lugares. E principalmente ele colocava os derrotados em combate, os seus inimigos ali, como mão de obra, né, de volta lá na sua casa, no seu reino. Ele colocava essa galera como mão de obra para trabalhar nos campos, né, para produzir o alimento ali dos romanos. Isso aí tem a ver com a expansão militar romana, né? Os romanos, a cidade de Roma, ela existe onde hoje é Roma mesmo, igual você falou, lá na Itália. E Roma, como organização histórica, social, ela surge como uma monarquia. Ela passa por um período de república e vem a alcançar o seu auge durante o Império. Ali, durante o período republicano, é que Roma começa com a sua expansão militar. Ela forma um exército profissional e começa a conquistar territórios em seus arredores. Acho que todo mundo tem a noção, né, do que é Roma, porque é um assunto muito interessante, muito abordado em muito filme, muita série, né? Mas... Em pouco jogo. Muito filme, muita série, em pouco jogo. Deixa essa reclamação aí. Tem pouco jogo sobre Roma. Já foi Pô, tem vários, mas não o suficiente. Não o suficiente, Não o suficiente. Mas é interessante isso que vocês falaram, né? De que Roma era um pequeno reino que começou a anexar outros territórios de outras etnias, né? De outros povos. E o assunto principal de hoje, que são os gladiadores, né? É um gladiador, ele veio justamente dessas outras pequenas nações que viviam em volta de Roma, né? A gente sabe hoje, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha uma dúvida sobre isso aí, mas pelo que eu pesquisei, os historiadores agora eles chegaram a um consenso, né? De que os gladiadores eles vieram da Campânia, né? Que era um reino ali próximo da Roma original, né? Quando ainda era um reino bem, bem pequeno, né? Era ainda no que hoje é a Itália, na Península Itálica, né? Também o povo de Campânia, né? Os campanianos, eles viviam ali, né? Até então, até pouco tempo atrás, achavam que era um rito etrusco, né? Também, que é um outro povo que foi assimilado. Já foi falado também sobre os samanitas também. Então, eram vários povos, né? O que hoje ali é aquela botinha, né? A Península Itálica, o que é a Itália hoje, já foram muitos povos diferentes. E existiu, no início era um rito, né? Um rito que veio desse povo ali de Campânia, que era um ritual para homenagear os mortos, os antecedentes, né? Um rito para homenagear um pai, um avô, que era muito importante para esses povos ali, né? Que são tanto para o povo romano quanto os povos que foram assimilados por eles, né? E até anotei aqui, cara, que parece que no século IV a.C. Já tinham afrescos representando lutas que são muito similares ao que hoje a gente imagina que sejam lutas de gladiadores, né?
umas pinturas ali que foram encontradas nessa região da Campânia. Inclusive, tem anfiteatro lá, né? A gente pode falar depois sobre o que é um anfiteatro aí pro pessoal que não sabe ainda, mas sem querer adiantar muito. Lá na Campânia foram achadas essas pinturas, né? Essas marcações ali nas paredes, os desenhos ali, de guerreiros lutando com gládios, né? Aquelas pequenas espadas ali, que dá nome, né, aos gladiadores, né? Seriam os espadachins, né? Porque gládio é espada. Então seria mais um gladiador, um espadachim, um cara que luta com espada. Tinha esses desenhos ali com espadas e escudos, né? E existem registros também, até de Tito Livio, lá no século I, né? Que ele fala que essa tradição já remonta lá do século IV ou século III antes de Cristo, né? Onde esses caras faziam isso como realmente homenagem aos mortos, né? Essas lutas aí, os caras que tinham dinheiro para isso, né? Eles botavam ali às vezes pares de homens, né? Até Tito Livio ele fala sobre um tal de 10º Júnio Bruto Escaeva, que ele teria, né, colocado 3 pares de homens para lutarem até a morte, em homenagem ao falecido pai dele. Então, o que é interessante pra caramba, né, cara? Pô, cara, demais. Vale lembrar que nós estamos falando de uma cultura romana pré-cristã, antes dos romanos se tornarem cristãos. Sim, isso é importante. E havia também um contexto aí de honra aos deuses, de sacrifício mesmo aos deuses. Se pensarmos que esses jogos de gladiadores lidavam ali a todo momento com a vida e a morte, né? O limite ali entre vida e morte, não deixava de ser uma espécie de sacrifício aos deuses. Eram momentos em que outras oferendas eram feitas a esses deuses, né? Os imperadores romanos, mais tarde, né, falando já lá do período imperial de Roma, tinham esse status de deuses, né, também. Então não deixava de ter todo um aspecto místico e religioso também. Eu queria ressaltar um ponto aqui. Você falou da origem da palavra gladiador, né, que vem do armamento que eles utilizavam, desse principal armamento que era o gládio. Eu queria ressaltar que a cultura romana ela é muito presente até os dias de hoje. Até na língua portuguesa, se você for ver a etimologia de várias palavras, vocês vão ver que elas são remetidas lá ao Império Romano, né? Até algumas palavras que são até bem comuns, assim, você vai ver campanha, campo e campeão, elas têm todas a mesma origem, que é derivada dessa questão militar, dessa questão de estar no terreno, guerreando, né? Fazendo a campanha militar, então é muito presente até os dias de hoje. E essa questão de ser um rito fúnebre, eu acho que isso dá, ao mesmo tempo que é um pouquinho mórbido, torna a coisa um pouco mais interessante, porque tem alguns registros, inclusive o livro que você mencionou, que deixa claro que quando morria uma pessoa importante, um patriarca de uma família, quase sempre, né, é que eles organizavam esse evento, então chamavam as pessoas. Então não era uma coisa tão comum, e ficava mais interessante por conta disso. Tem um livro chamado A Era dos Gladiadores, é um livro muito bom, eu estava até conversando com o pessoal antes da gente gravar aqui, do autor Rupert Matthews. Eu tenho certeza que eu já mencionei esse livro aqui pelo menos tantas vezes quanto eu falo de Age of Empires, por exemplo, porque a gente já falou de... Nem tanto, Você, né? Nunca mencionou nada mais do que quanto Age of Empires. Age of Empires nesse programa. A não ser meu nome quando começa, né? E eu sou muito tempo, você deve ter falado mais, né? Mas esse livro, eu já mencionei ele em alguns episódios que a gente fez sobre o Império Romano, no episódio que a gente fala das inspirações dos Jogos Vorazes, tá? Pô, quem tiver curiosidade aí para saber o que tem Império Romano, Gladiadores a ver com Jogos Vorazes, não vou contar aqui agora, vocês vão ter que ir lá ouvir o episódio. Então, esse livro, ele traz essa cronologia, essa narrativa muito maneira de como foi o passo a passo da criação dos gladiadores. E aí ele começa justamente falando isso aí que o Sampaio já mencionou, essa anexação da Etrúria, né, da etnia etrusca, que, como o Sampaio falou, inicialmente os historiadores pensavam que podia ter vindo dali, depois eles chegaram a esse consenso de que foi da Campânia, então eles mostram isso como a cultura romana assimilou isso. É um livro muito bom, focado exatamente nesse passo a passo, né, de como os gladiadores ficaram tão famosos, né, como se tornou um ícone tão forte da cultura romana. Esses rituais,
eles eram chamados de numus, ou numera, né, no plural, que seriam esses sacrifícios humanos através de lutas. Né? Mas a gente sabe também que isso aí, como você falou no início, começou ali como uma coisa incomum, até por isso era muito valorizado, até, né, que era um acontecimento, né, era uma coisa assim. A gente vai ver que a escala desses combates e a frequência vai aumentar. A gente começou falando aqui de século 4 a.C., 3 a.C., a gente avançando um pouco aí, se a gente for falar ali do meado ali de 200 e pouco ali antes de Cristo, ali, chegando mais próximo, né? A gente vai ver que esses combates eles vão ficar maiores. Eu vi aqui que em 216 a.C. teve um funeral de um cônsul chamado Marco, eu já ia falar Aurélio, que é automático. Marco Aurélio. Mas é Marco Emílio Lépido. Tá? Esse cara foi cônsul. Quando ele morreu, fizeram uma gladiatora munera, que é justamente o termo, né, desse rito fúnebre com luta de gladiadores, né, com 22 pares de gladiadores lutando. 22. 44 caras lutando. Então a gente vê aí que mais ou menos uns 100 anos aí a proporção aumentou muito. E isso aqui foi registrado, né? A gente tem certeza que aconteceu porque foi registrado na época, né? E isso começou a ser reproduzido de uma forma que as pessoas começaram a procurar um benefício através desse tipo de evento. De que forma? Principalmente na República, né? Quando a gente fala de gladiador, a gente pensa muito no Império, né? Aquela figura do imperador ali, a gente vai falar depois sobre a mãozinha, né? Se vive, se morre, tá? Vamos falar sobre isso aí. Muito por conta do filme, né? Sim. A gente fala mais pra frente. Gladiador de 2000, né? 2000, acho, do Ridley Scott. Mas isso que a gente está falando agora aconteceu durante a República, né? E durante as eleições para o Senado, começaram a acontecer muitos desses eventos patrocinados pelos candidatos ao Senado. Tá vendo onde isso vai chegar, né? Então, cara, acontecia muito do cara falar assim, pô, vai ter uma eleição, o cara é candidato ao Senado, lógico, a gente sabe. A gente não precisa se aprofundar tanto na cultura romana, porque, assim, é muita coisa, a gente tem outros episódios para falar sobre isso. Mas a gente sabe que não eram todos que votavam, né? Não era uma coisa aberta, assim, existia um sistema de classes ali, castas, dentro do Império Romano, mas de fato existiam eleições, né? E esses caras que eram mais influentes e mais ricos, eles tinham mais chances de se tornarem senadores, talvez até cônsul depois, né? Então, nessas eleições aí para senador, muitos eles tinham a ideia de fazer uma gladiatora munera, né? Ah, não, vou fazer aqui um evento em homenagem ao meu pai. Entendeu? Aí bota os caras pra lutar e chama o pessoal e patrocina e um monte de gente e aquele cara fica famoso através disso. Entendeu? E aquele cara vai ganhando poder através disso. Um cara que ele se valeu dessa artimanha aí é um cara extremamente conhecido. É um cara que ele tá totalmente atrelado. Já sei quem que você vai falar. Ao tema, que quando a gente fala Roma, o primeiro nome que vem na cabeça é ele, Júlio César, né? Muito, muito confundido aí como imperador, né? Daria um episódio sobre isso, né? Afinal aí, o Júlio César foi imperador? Não foi? Não foi. Mas é interessante. Mas enfim, esse cara, esse famoso Júlio César, em 65, já pulamos aí quase 200 anos. Em 65 a.C., ele fez
uma gladiatora munera com 320 pares de gladiadores. 320, 640 homens lutando, tá? E ele fez isso justamente na época de eleição, né? E ele fez em homenagem ao pai dele, que tinha morrido há mais de 20 anos. Entendeu? Até dizem que um dos motivos dele ter feito uma campanha de invasão à Gália se dá por isso, porque ele gastou muito, ele fez um investimento muito grande e ele quebrou. E assim, meio que um dos motivos, não foi só por isso, mas um dos motivos dele ter feito essa incursão ali na Gália foi justamente para coletar recursos para ele próprio, porque ele estava quebrado. Não só recursos, né, mas é importante ressaltar que muitos dos políticos romanos, eles se valiam dessa ideia de, tipo assim, realmente, vou fazer uma campanha militar, né, de forma que ele adquirisse um renome, uma credibilidade para concorrer a cargos políticos. Isso era uma constante na República Romana e também depois do Império Romano, né? Nem sempre o cara estava galgando ali o posto de imperador, mas ele queria estar inserido na política. A forma que ele tinha disso, a campanha política, a campanha eleitoral dessa época era tu baixar o cacete em algum lugar na fronteira. Mas eu queria ressaltar o fato aqui de que você falou. O cara fez uma homenagem ao pai dele que tinha morrido. Mas tinha morrido 20 anos antes. Então, na verdade, ele só quis manter essa tradição de que era um rito fúnebre. Mas a gente observa o quê? Uma transformação da finalidade das lutas de gladiadores. Isso é bacana. Inicialmente, como a gente está deixando bem claro aqui, cara, era um lance fúnebre, era um lance de homenagem a alguém que tinha acabado de morrer. E aí, de repente, você já está migrando aqui para uma coisa política, um objetivo político. Né? E isso é bem bacana. Lá na frente vai transformar de novo em outra coisa. Porque era um rito fúnebre, mas reunia um monte de gente. Sim. Era um evento. Parava tudo pra ver e era o evento. Uhum. Era o evento do ano. Tipo assim, caraca, aí o Júlio César, meu irmão, botou 600 caras pra brigar lá, meu. Vamos ver essa porra. Não lembrava nem o nome do pai dele, né? Que era o cara sendo homenageado. Mas tinha 620 caras lutando. Ninguém queria saber quem era o pai dele, não. Mas, cara, eu acho que é importante a gente falar aqui do filme Gladiador 2. A continuação direta do clássico filme Gladiador de 2000, lá do Ridley Scott. Né? Esse filme também veio com o Ridley Scott dirigindo. Né? E você falou sobre essa... A gente estava falando aqui sobre essas campanhas, né? De invasões ali de outros reinos, e o filme começa justamente com uma invasão. Qual era o país mesmo? Eu sei que era no norte da África, eu esqueci qual. Numídia? Numídia, isso mesmo. Pô, se a gente pega o primeiro filme do Gladiador e o segundo, é a mesma narrativa, basicamente. É um cara que perde a sua família, né? É levado, capturado como escravo e acaba se tornando gladiador. E ali no Coliseu ele consegue alcançar a tão sonhada honra através da batalha, da vitória. E existem outros pontos da narrativa que aproximam, né, os filmes. Mas basicamente o que liga, né, os dois filmes é o personagem Lúcius, que nesse filme do Gladiador 2 aparece como filho do Máximos, né? Algo que não estava evidente no primeiro filme e que foi, talvez, de alguma forma exposto ou questionado aí por quem assistiu o filme. E é basicamente essa história, né? Alguém que perde uma batalha, que é vencido ali pelos romanos, é levado como escravizado e se torna um gladiador no Coliseu. Então, cara, a gente dá para entender, obviamente, que os gladiadores, em sua maioria ou totalidade, eram escravos, né? Pelo menos o que dá a entender através do filme é isso, né? Mas, assim, eu acho que isso é um dos pontos importantes aqui pra gente discutir. Como é que esses homens entravam, né, nessa vida?
Pô, e a gente tem que falar o seguinte, Roma tinha principalmente escravizados que trabalhavam no campo, produzindo alimento para a vasta população das cidades romanas. É preciso um excedente de produção para alimentar quem vive na cidade, porque quem vive Só na lembrando cidade... que a cidade de Roma, ela chegou a ter 1 milhão de habitantes. Né? Isso a gente está falando de antiguidade, né? Então é uma cidade realmente muito populosa. Antes de Cristo. Antes de Cristo, né? Precisava realmente se importar muito recurso para alimentar toda essa galera aí. Além das várias outras cidades e o próprio exército romano que precisava de recursos para continuar a expansão militar. Então, o escravizado, ele é principalmente um prisioneiro de guerra. Isso vale para Roma e vale praticamente para todas as civilizações que a gente falar aí da antiguidade. É alguém que foi derrotado, que teve o seu território invadido e que foi subjugado por alguém com uma força militar maior. Roma tinha essa característica, né? Ela dominava os territórios e exigia ali uma quantidade de escravizados, que eram pessoas que eram vendidas, que movimentavam ali também uma parte comercial, né, da economia romana, e principalmente eram utilizados no campo para a produção de alimentos. Mas existiam também os escravos das cidades, que faziam ali principalmente serviços domésticos, e os gladiadores, que eram aqueles que eram obrigados a lutar, que tinham uma característica especial, né, dentro da sociedade romana, por tudo que envolvia essa característica das lutas, né, dos combates mesmo entre gladiadores. Então, quando nós pensamos nos gladiadores, estamos pensando em alguém que foi escravizado e que era obrigado a lutar. No entanto, principalmente no decorrer do Império Romano, quando inclusive as lutas entre gladiadores se tornaram menos mortais, alguns homens livres se voluntariaram para ser gladiadores. Talvez por causa do status que esses personagens, esses lutadores tinham aí na Roma Antiga, né? Eram quase que atletas, símbolos sexuais, eram ícones ali da sociedade e da cultura romana. Isso é muito bem mostrado na série Spartacus. Né? Você tem ali o personagem do Varro, ou Varo, agora eu não vou lembrar, que é um lourinho, que justamente ele entra nesse contexto aí. Ele não era um escravo, ele era um homem livre que se viu inundado de dívidas por causa de apostas. Né? E aí justamente, ele tinha uma esposa, tinha uma família, assim, era um romano, né? Um romano livre e tal. E aí ele se vende como escravo pro Ludus, que é o centro de treinamento ali da série, onde está o protagonista, o Spartacus, e ele se vende como gladiador, como escravo. E, eventualmente, ele pode até saldar sua dívida e voltar a ser um homem livre. Isso eu acho que é um ponto importante, que isso já é bem diferente do que a gente mostrou lá no início, lá no Reino de Roma, que era uma coisa de botar os serviçais. Os caras, às vezes, nem eram bom de briga. Aquele cara ali ser meio campo, o outro ara o campo, mas eles só pertencem ao senhor que morreu, ao patriarca ali, então como forma de homenagem... Não vai fazer falta pra ninguém. Não vai fazer falta, né? Nesse ponto aqui do Império Romano que o Raul tá falando, já é maneiro porque já houve uma profissionalização. Porra, isso é muito maneiro. Porque aí é quando é o auge realmente dos gladiadores como essa, dentro da cultura romana. E tem... Isso aí acontece pelo que eu pesquisei aqui, foi em 105 a.C., quando o que era chamado de gladiatora monera, né, que era um rito, na verdade se transforma, né, em um dos jogos que compõem o Ludi. Né? Ludi em latim é justamente jogo, mas assim, era um conjunto de jogos que tinham um sentido sagrado, mas também eram usados como forma de entretenimento mesmo. Então, assim, esses caras que competiam no Ludi, que não era só combate, mas eram várias atividades esportivas, né? Tinha caça, tinha corrida de cavalo, né? A gente vê essas corridas de biga, né? Até uma curiosidade aqui. Quando a gente vê essas... Como é que eu posso chamar? Uma carroça, né? Uma carroçazinha. Em filme romano, uma carruagenzinha, a gente já pensa logo em biga.
Mas, na verdade, biga é a carruagem que era puxada por 2 cavalos. Tem mais a ver com o cavalo do que com a carruagem em si. Aí a gente chama tudo de biga, mas, por exemplo, no Ben-Hur lá, se eu não me engano, são 4 cavalos. Então é uma quadriga, não era uma corrida de biga. Mas, enfim... com 3 é o quê? Triga? Sim. Acho que é a triga. Porra, eu tentei fazer a piada alguma aqui, coisa assim. saiu pela culatra. Se não for, vai ser agora. Vai ser a partir de agora. Mas enfim. Então passou a ser um jogo. Entendeu? Passou realmente a ser um jogo. E passou a ser entretenimento mesmo. Entendeu? Não precisava mais fingir que era alguma coisa. Não precisava ficar criando uma homenagem de um cara que morreu há 20 anos atrás pra fazer o evento. Não quer dizer que não tinha também um cunho religioso sagrado, porque era uma coisa folclórica, uma coisa cultural, e por isso era sagrado aos deuses, era meio que oferecido aos deuses, né? Tanto que até no filme a gente vê isso, que quando existe essa suposta decisão se o gladiador morre ou não, o imperador ali ele fala, os deuses decidiram, tem essa coisa. Mas, cara, aproveitando essa volta aqui pro filme, esse filme, cara, ele é muito bom, achei muito bom. Mas, assim, tem algumas coisas que me incomodam. Eu acho que, como sempre, não é objetivo a gente ficar falando aqui, o que é verdade, o que não é, que isso é conversa de babaca. Mas, eu acho que é legal a gente falar assim... Isso, que rapaz! Eu acho que é legal, tipo assim, a gente apontar, isso aqui... É sempre bom lembrar que filme é filme, meu irmão. É entretenimento. É uma ficção. Você não tá fazendo um mestrado de 2h30 sobre gladiadores. Nenhum documentário. Então, mas é legal a gente, através dessas obras que chamam a atenção, né, pro assunto, a gente procurar saber mais. Isso aí que faz um bom nerd de história, né? É assim que se cria. Então, sobre esse ponto aí da morte, né, do gladiador, eu acho muito interessante, porque, como vocês já falaram, acabou virando uma profissão. Sim, né? Exatamente. Simplesmente esqueci como se fala português por um segundo. É porque você tá muito no latim hoje, né? As palavras em latim. Quase que está uma professione. Mas virou uma profissão, entendeu? Inclusive, com escolas, né? Tinham lugares... Não era uma escola assim, não era uma academia, igual a academia de jiu-jitsu. O cara ia lá, pagar minha mensalidade aqui pra aprender a ser gladiador. Não é isso. Eram escolas principalmente para escravizados mesmo. Sim, o cara tinham comprava celas, pessoas... Estrutura de prisão. Isso aí, o cara comprava pessoas e botava eles pra treinar lá dentro. E a gente vê isso no filme de maneira muito legal. A gente viu isso no Gladiador 1 e a gente vê de novo no 2 aqui. E, inclusive, o cara que compra o personagem principal ali, que é interpretado pelo Paul Mescal, né? Ele, a princípio, ele é chamado de Rano, mas depois a gente vê que é o Lúcio, como o Raul falou, né? Que é um garoto ali, era um personagem ali que tinha no primeiro filme, surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Que eles podem desenvolver mais isso depois, mas eles fazem, tipo assim, uma aura de mistério e revelam isso durante o filme. Isso é uma das reclamações que eu tenho do filme, uma das poucas reclamações. Durante o filme, eles vão... Eu acho que eles tentaram soltar migalhas, né? Pra gente desvendar esse mistério, só que assim, as migalhas eram muito óbvias. E o filme ficou o tempo todo assim, eu acho que ele é o Lúcio, hein? Acho que ele é o Lúcio. Tipo assim... Tipo o que fizeram com o Gandalf no Anéis do Poder lá, que não tem nada com o assunto aqui, mas é tipo isso. Pra quem é nerd mesmo, tipo sabe o que eu tô falando. Tipo isso. Aí, enfim... Nesse momento que esse cara, ele é pego depois que ele perde uma batalha ali no Mídia, né? Um território ali do norte da África, que ele estava tentando defender. O Império Romano chega lá, um exército, né? Uma legião ali comandada por um general que é interpretado pelo... Caraca, o cara que tá em tudo ultimamente aí. Pascal, além do Tom Holland. Não, Pedro Pascal. Pedro Pascal. Ele é todo mundo. Nosso Oberyn Martell.
Sempre que tiver qualquer casting, tem que ter Pedro Pascal ou o Tom Holland. Não tô falando mal dele, só tô dizendo que o pessoal tá pouco criativo. Mas enfim, esse cara, ele invade lá, inclusive acaba matando a esposa dele, acho que pra renovar aquela atmosfera do Gladiador 1, que o cara perde a família e tal, né? E o Hanno, né, é sequestrado ali, vamos dizer assim, né? Ele é levado como escravo. E o cara que compra ele é um personagem muito interessante, que também é um personagem baseado numa figura histórica real, que é interpretado pelo Denzel Washington. Pô, na minha opinião, roubou o filme, cara, pra ele. Pô, que isso, meu irmão, que isso. Tem 2 filmes ali. É um filme quando o Denzel Washington tá na tela e o outro quando ele não tá. E, meu irmão, não tem como, cara. Caraca, o personagem dele tá maneiríssimo, cara. Muito e assim, foda. A parte do roteiro que gira em torno do personagem dele, a trama política, é muito mais interessante do que o que deveria ser o principal, que é o Gladiador Paul em si. Mescal lá. É, o Gladiador em si. Pô, E é maneiro. eu quero fazer um parênteses aqui antes de deixar você concluir. Vocês acompanharam aí umas polêmicas recentes em relação a uma entrevista que o Denzel deu pra Isabella Moscov? Eu vi que ele deu uma patada na mulher assim, de graça, não foi? Que ele deu Rapaz, chegar pra lá, né? Aí é que tá, tem assim, o pessoal até boicotando o filme, eu não sei se isso é verdade também ou é sensacionalismo, mas eu recomendo aí os nossos ouvintes a darem uma olhada na entrevista completa, saca? Porque no corte que fizeram, fica parecendo assim, que ele é um ogro escroto com ela. Mas quando a gente vê a entrevista completa, até que não, cara. É o Denzel mesmo, pô. É o tom dele nas entrevistas que ele dá sempre. Ele tem aquele jeito muito assertivo, assim, de falar. Não também passando pano pro cara, mas, na minha opinião, vendo a entrevista completa, a gente tem uma ideia diferente do que vendo o corte. Mas é o sensacionalismo que vende, né, cara? Inclusive, falando nisso, aproveitando essa brecha aí, eu vi, não lembro se for na mesma entrevista, que eu não lembro o nome dessa jornalista, não sei se é a mesma pessoa que a gente tá falando, mas eu vi uma entrevista que ele fala que teve uma cena deletada do corte final, que ele ficou muito chateado que foi deletado, porque foi uma cena que pra ele foi muito difícil de fazer, que foi um beijo gay. Eu não consigo nem imaginar isso. O Denzel Washington, ele beija um outro homem, né, e deveria ir pro corte final, não foi, e ele falou assim, pô, cara, eu fico chateado porque, assim, eu sou hétero e eu beijei um cara, né, então, assim, foi sacrificante pra mim e não serviu de nada. Mas, enfim, esse personagem é muitíssimo interessante. Inclusive, ele é um exemplo disso que o Campos aí falou. Esse cara, ele é um antigo gladiador. Ele tinha sido um gladiador no passado e ele comprou a liberdade dele. Entendeu? Então, assim, esses gladiadores, eles realmente, mesmo os que eram escravizados, eles poderiam juntar ali uma parte do dinheiro ali que eles recebiam, né? E eles podiam comprar a liberdade deles. Aí eu vou até perguntar pra vocês agora, porque eu acabei esquecendo de pesquisar. Eu vi Vai lançar a bomba pra gente, Raul. Olha aí, ele vai lançar a bomba pra gente. Ó. Não sei se vocês sabem, eu vou perguntar, mas assim... Lança que o pai matar no peito, parceiro. Nesse filme é representada uma parada que eu já vi em outras obras também, que é a entrega de uma espada de madeira, que seria o símbolo da liberdade, né, de um gladiador escravizado. Isso aí aparece no primeiro filme e aparece nesse também. Em dado momento, o Hanno recebe essa espada de madeira. Vocês já ouviram falar disso aí? Já, pô, era isso aí mesmo. A espada de madeira é a espada de treinamento, né? Na verdade, ela representa a liberdade do gladiador. Mas não era só também quando o cara às vezes conseguia comprar a própria liberdade. Eu acho que em raros casos, aqueles gladiadores que tiveram uma extensa carreira, que alcançaram essa honra, né, diante dos imperadores, do público, recebiam como uma espécie de dádiva essa espada de madeira. É porque alguns de fato se aposentavam, né, amigo? Inclusive, esses caras aposentados, eles acabavam sendo treinadores
de novos gladiadores. E em alguns casos eles viravam até editores também. Os editores, eles eram tipo assim um promotor de eventos. O cara planejava o evento que seria feito. Inclusive, esses caras eram até muito bem remunerados, porque era uma parada que rendia muito. Porque a gente... Inclusive hoje em dia, né? Qualquer promotor de festa aí, é um negócio que envolve muito dinheiro, envolve muita gente, o cara tem uma remuneração que faça jus. Seria um empresário, talvez, de um boxeador, de um lutador, também. Sei lá. Mas a gente falar um pouco da mortalidade desses eventos, vale a gente citar os registros históricos de Pompeia. Pra quem não sabe, acho que, a galera que curte história com certeza sabe, mas acho que não custa nada falar aqui. Pompeia foi uma cidade romana que lá no 1º século depois de Cristo foi soterrada pelos rejeitos, né, do vulcão do Monte Vesúvio. E aí a cidade é quase que uma cápsula no tempo, né? Ela foi toda soterrada ali e conforme... Inclusive, você me desculpa, cara. Não, desculpa interromper, mas é impossível ouvir sobre Pompeia e não lembrar imediatamente do cara que ficou imortalizado injustamente, né, numa pose que teoricamente lembra um ato de masturbação. Eu queria fazer um apelo aqui, pessoal. Cara, por favor, parem de falar que aquele cara estava se masturbando. A gente não sabe qual a situação que o cara morreu. Isso é mó sacanagem. Se vocês estão ouvindo e não sabem o que eu tô falando, você pesquisar aí masturbador de Pompeia, vai aparecer isso. Tem um cara... Eu acho que é bom ter cuidado ao usar essas palavras. Ao pesquisar na internet só, né? Mas uma recomendação. Cara, teve um cara que, assim, a gente sabe que teve vários corpos que foram preservados, né? Porque as cinzas vulcânicas cobriram os corpos e são como se fossem estátuas, assim, né? Aquilo é gesso, pai. Não, foram preenchidas, né? Que ficou a casca, aí os corpos mesmo, eles se decompuseram ali, só que a casca ficou ali. Então, aí eles enxertaram gesso ali e usaram como se fosse molde, né? Então fizeram várias estátuas de gesso ali representando pessoas reais que morreram naqueles locais. E uma dessas estátuas ali lembra um cara que estava ali num momento ali de lazer solitário, vamos dizer assim. Tem um filme sobre a erupção do Vesúvio, né? Que é até com o ator que faz lá o Jon Snow. Isso, e o filme é ruim por causa dele, principalmente. Eu não queria esculachar. Tudo! Eu normalmente sou um cara que tenta não esculachar nada, que eu tento falar bem de tudo. Eu sou aquela criança feliz que tudo é maneiro, né? Mas esse filme realmente é... Assim, vejam não, não percam esse tempo aí, não. E tem um maluco também que ele foi esmagado por uma pedra gigante, que também tem uma imagem muito curiosa do esqueleto do cara, assim, no meio da rua, um pedregulho gigante em cima dele também. Que, eu acho engraçado, mas talvez o meu humor não seja lá dos melhores. Mas um cara que foi esmagado por uma pedra gigante, eu acho engraçado. Mano, eu acho. Imaginar, tipo assim, o azar desse cara. Qual era a chance, né? Parece uma coisa meio desenho animado, né, cara? Meio coiote, assim, papagaio. Looney Tunes pra caramba. 2000 anos depois é muito mais fácil lidar com essas coisas. Mas, enfim. O que isso tem a ver com os gladiadores? Registros das lutas de Pompeia, da arena que existia em Pompeia. Aliás, existiam centenas de arenas de gladiadores aí, de anfiteatros, né, no Império No auge Romano. existiram até 400. Olha aí. Através do Império inteiro. E aí os números dessas lutas de Pompeia foram preservadas em registros. Inclusive há grafites nas paredes com propagandas de lutas, né, desses gladiadores. E aí lá existem registros que geram uma espécie de estatística de que a cada 5 lutas havia uma morte. Então a morte vai acabando se tornando uma exceção dentro dessas lutas de gladiadores ali, já a partir do auge, né, do Império Romano. Até porque eles eram uma mercadoria muito cara. E haviam contratos em que esses gladiadores eram meio que alugados, né, pelos lanistas, que eram esses treinadores, esses donos de escolas de gladiadores, em que o próprio contrato previa
uma indenização em caso de morte. Deveria ser pago ali um valor muito mais alto caso houvesse uma morte daquele cara que tinha quase um status de atleta mesmo. Isso tem muito a ver com a questão da profissionalização do gladiador que a gente falou. Isso também é mostrado lá na série do Spartacus, porque todos os gladiadores da série pertencem a um camarada, e esse camarada ele tem uma determinada cena lá que eles estão fazendo uma representação no evento social, não é dentro de uma grande arena, é no evento social ali. Aí os gladiadores brincam ali, não sei o que, de luta, estão até se divertindo, sorrindo. Aí o garoto lá, o filho do senador, se eu não me engano, aí, não, vai lá, dá o seu veredito aí da luta. Aí o garotinho vai lá e pode matar. Aí o dono do gladiador, não, como assim? Vai matar meu gladiador por quê? Assim, o entre aspas, dono ali, né, o proprietário do gladiador, ele realmente se incomoda com isso aí, cara. Ele fez um investimento, né? Ele comprou aquele cara, ele alimentou aquele cara, ele paga o salário do treinador, etc., a armadura e tudo mais. Então, se perde essa ideia da luta até a morte sempre, né? Isso, na verdade, se torna exceção quase que exclusivamente por acidente, né? Às vezes o cara toma um corte ali que a medicina da época não conseguia reverter e tudo mais, o cara acaba falecendo. Mas o objetivo não era mais uma luta até a morte, era uma luta por entretenimento. Aí tem muitas coisas que eu acho interessantes, cara. A primeira delas é, o cara, ele era caro não só porque o cara tem que comprar uma pessoa escravizada, tem que comprar equipamento, tem que pagar alguém para treinar o cara. Mas ele também não gostaria de perder ele, porque esse cara ele continuaria rendendo dinheiro por muito tempo, para começar, principalmente através de... Isso aqui é uma parada muito legal que eu queria que fosse mais explorada nessas mídias. Através de propaganda. Então, se você tá vendo aí um vídeo no YouTube e é interrompido por uma propaganda, saiba que no Império Romano, né, durante as lutas ali de gladiadores, os caras paravam às vezes para anunciar produtos, né? Principalmente azeite, por exemplo. Comprem o azeite do Flávius, né? O melhor azeite que tem na região, tal. Mas é sério, pô. Essa luta foi oferecida pela Oliveiras Rômulus. Eu sou forte então... assim por causa do azeite do Flávio, né? Toma e você também, mas você será forte como eu. Exatamente. Então, sem falar que existiam heróis. Uhum. Existiam caras que eram admirados, né? Eram caras que eles eram realmente assim uns atletas muito admirados como os jogadores de futebol hoje. Viravam figuras públicas, né? O cara morrer, de repente, faria com que menos pessoas fossem ver, talvez, se o cara fosse muito famoso, né, muito importante. Então tem até relatos de que, na época tinham mulheres que compravam suor dos gladiadores porque eles eram símbolos de virilidade, né? Eles eram os homens perfeitos. Então era conhecido como um afrodisíaco, né, esse suor dos gladiadores. Mas, enfim, isso é um dos aspectos, né? Outro aspecto que eu acho interessante a gente falar é justamente essa questão do dedinho. Que a gente acho que ficou muito famoso através do primeiro filme, né, de 2000, Gladiador, mas já tem representações artísticas muito antigas, desde o século XIX. Se eu não me engano, uma das pinturas mais famosas é Police Versa, uma coisa assim, que é justamente o imperador ali com a mão para baixo, condenando um dos gladiadores à morte ali. Mas hoje em dia a gente está vendo, a gente já sabe que a gente não tem um consenso de como realmente era, mas a gente sabe que não era assim. Né? Não era dedinho para baixo, pode matar. É o lance da curtida, pô. Se o imperador curtiu, o cara fica vivo. Será que é daí que surgiu a mãozinha da curtida do Instagram? Eu acho que o curtir, em geral, né, o sinal de positivo, eu acho que vem daí, desse mito, né, que, pra cima o cara vive, né. Não, mas não era isso não, pô. Não era. Eu vi até que até poderia ter. Tem registros de até em alguns registros é chamado de o dedo hostil, uma coisa assim que
significaria a morte e tal, mas não fala... Não tem consenso entre os historiadores de que, não, pra cima o cara tá vivo. É pelo contrário, até. Alguns acreditam que o dedo pra baixo significa que o cara poderia sobreviver e a mão... Não, como é que era? E a mão fechada, né? A mão fechada é Pulpio, e o dedo pra cima é Mátio, um negócio assim. Mas não tem consenso sobre isso. O lance é que isso aí, pelo que eu entendi, vinha justamente do gesto ali do gladiador quando ele se entregava ao oponente. Como a gente foi falando, né, essas lutas foram ficando menos mortais, então ou quando o oponente ficava inconsciente ou incapaz de lutar, ou mesmo quando ele reconhecia a superioridade do outro lutador, ele fazia esse gesto com o polegar para cima. Era meio que aquelas 3 batidinhas do MMA. E aí... vem daí esse gesto que era feito ali pelo imperador, ou mesmo pelo prefeito, né, da cidade de Roma, ou alguém da nobreza que estivesse... E aí o que rolava é que a mãozinha fechada assim, ela gerava um suspense, né, com o dedão recolhido. E aí o imperador, pá, não sei o que, os deuses, e aí pá, levantava o dedinho, ou mantinha o dedinho recolhido aqui. Isso gerava ali mais um momento pro espetáculo, né? Isso abriu brecha pro primeiro filme lá do Ridley Scott. O Commodus, ele bota de lado, né, justamente pra criar não tem, aí ele cria, tipo assim, já tô com o dedo, meu parceiro. Agora, se vai pra cima ou vai pra baixo, aí cria a expectativa, né? Mas eu acho que assim, dentro de uma ficção você tem essa liberdade pra poder criar essa ideia. Já que não existe um consenso definitivo, o consenso definitivo fica até redundante, não existe um consenso, você tem essa liberdade pra criar dentro de um filme de ficção. E ficou maneiro pra caralho. Pô. Mas aparentemente o dedinho pra cima era pra matar, é meio que o contrário do filme, né? Mas eu entendo que as representações sejam assim, porque é muito difícil pra gente hoje, né, que tem essa noção de que assim é bom, acho que principalmente por causa do personagem Fonzie, né, daquela série, como é que era em inglês? Eu esqueci o nome, série dos anos 60, 70, que tem um personagem que ele tava sempre assim, né, personagem famoso. Não é o bonequinho do Fallout, não? O lourinho lá? Que bonequinho de Fallout, ele tá sempre de assim, ontem! Né? Mas ele tá sempre não, assim, isso Então, por quê? Por que o Fallout faz isso? Porque nos anos 60, onde começa a história do Fallout, se fazia isso. E se fazia isso por causa do Fonzie. Que é um personagem do... Caraca, esqueci o nome do filme. Caraca, Dias Felizes, Dias Legais, é um nome muito ruim em português. Eu confesso que eu não faço ideia. Mas enfim, procurem aí Fonzie. Vocês vão ver um cara fazendo assim. A mãozinha. Sempre com a jaquetinha de couro e fazendo assim. É uma turminha da pesada que se mete em altas confusões. Tipo pintando assim. set, fazendo barulho. Vou botar aqui só de sacanagem. Fonzie. Eu tô vendo esse cara até, ele tá vivo ainda e atuando ainda. Ele tá na série chamada Barry, a série muito boa, e não tem nada a ver com o assunto, mas vejam, muito maneiro. Ele era da série Happy Days, dos anos 70. Anos 70 a 80. Tá? Em português eu não sei. Enfim. Faz muito sentido, né, que assim seja uma coisa boa, porque pra gente que tá acostumado com, né, isso aqui é uma coisa positiva, muito difícil a gente entender que, porra, não, assim, mata esse cara. Não faz muito sentido. Mas essa é uma das adaptações que eu acho que são válidas, né, que são legais, até o próprio personagem do Imperador no Gladiador de 2000, né, no primeiro, que é o Cômodo, que a gente já falou sobre ele aqui em um outro episódio, que foi o Imperador Gladiador, né? O filme toma várias liberdades criativas e bota ele como um cara covarde, um cara muito medroso, um cara que rouba, né? Muito provavelmente ele pagava mesmo os gladiadores, a gente já falou sobre isso, então não vou entrar muito no assunto. Pagava outros gladiadores para vencer as lutas e tal, né? Só que, diferente do primeiro filme, nesse segundo, eu não gostei muito como ficaram retratados os dois imperadores. Né? Porque nesse período retratado... Os irmãos, né? Os dois imperadores. Esses são dois irmãos, o Caracalla e o Geta, ou Geta.
eles são representados de uma forma que pra mim virou um estereótipo meio ruim do Imperador Romano. Você que tá ouvindo aí, quando você escuta Imperador Romano, o que você imagina? Você imagina um cara fraco, covarde, afetado, maluco. Todos eles são retratados assim. E, cara, você vê ali, um deles, o Jetta, inclusive, ele foi interpretado... É Fred alguma coisa. É o cara que fez o Ed do Stranger Things. Pô, É um ator muito bom. É um ator muito bom. Só que eu não gostei da interpretação deles dois justamente porque pra ser o mais do mesmo. Se você for ver... Né? Estereotipado demais. Se você for ver... eles dois no filme, eles são muito... São dois garotos mimados, né? São dois... Parecem, assim, super infantis. Principalmente o Caracalla. Ele é um garotinho super infantil que fica com um macaquinho o tempo todo, rindo à toa e tal. E, cara, se tu for ver o busto do Caracalla aqui, meu irmão... Pô, parece um membro de gangue. Parece um ex-presidiário. Sei lá, um lutador de UFC, meu irmão. Tu olha pro Caracalla do filme e tu fala assim, meu irmão, o Caracalla engoliria o Caracalla do filme. Entendeu? Eu acho que assim, não precisa ser sempre desse jeito. Parece que sempre que é um imperador, parece um Joffrey do Game of Thrones. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu não gostei muito, mas assim, não tá ruim. Não tá ruim. E é reforçado também essa parada do dedinho também no segundo filme. Eu acho que o primeiro filme ainda traz um equilíbrio, né? Porque eles apresentam o imperador Marcos Aurélio como um bom imperador. Criam até uma ficção de que ele vem com um papo de que, não, vamos voltar à república, que é uma coisa mais justa, democrática, tá? Tá dentro da ficção. Quando na verdade era o oposto. Era o oposto não era total. isso, mas assim, ainda existe um equilíbrio entre a figura de um imperador bom e a figura de um imperador egocêntrico, que era o Commodus, né? O grande antagonista do filme ali. E nesse aí, como você tá falando realmente, pegaram esse estereótipo e toma ele de novo, soca mais na cara. Eu sou um defensor de que, tipo assim, cara, eu não me incomodo se o filme for mais do mesmo, desde que seja bom. Só que nesse aspecto aí é complicado, você ficar reforçando estereótipos que nem são bons, né? Isso pode atrapalhar um pouquinho o filme. Eu acho que os dois filmes, eles querem explorar essa ideia de decadentismo, né? Dentro da estrutura política ali de Roma. E apelam ali para aquele saudosismo que teria sido o ideal do Marcos Aurélio, né? Aquela ideia dos imperadores, né? Dos bons imperadores. Que tinham aquela visão moral de Roma, né? De uma Roma grandiosa e tal, entregue ao povo, que o povo governasse, aquela ideia da república romana. E aí eles querem criar justamente essa narrativa para pegar o público e colocar ele contra, né, esses imperadores e do lado ali dos gladiadores, né? É aquele arco do herói, né, que eles usam para criar ali a narrativa do filme. Eu também concordo com você, viu? A gente assiste aquele primeiro filme antes da gente ter o segundo e a gente ficava com aquele sentimento de caramba, queria mais disso, né? Eu achei legal eles terem feito esse filme cheio de referências ao primeiro filme. Inclusive, tem um resuminho do primeiro filme, né? Tem. Tem bastante tempo que ele foi lançado, né? Quem não teve o saco, tipo assim, vamos assistir de novo, eu acho que um resuminho é válido ali no início do filme. 24 anos, mas assim, eu acho que eles forçaram a barra. Cara. Porque assim, cara, um exemplo, como eu tava falando, né? A revelação do que o Hanno é o Lucius, né? Que era um garotinho. Resumindo aí, eu acho que quem tá ouvindo já viu, né, o filme, eu tenho uma noção, sei lá. Mas enfim, o imperador Marco Aurélio tinha 2 filhos no filme, né? O Cômodo, que passou a ser o imperador, e tinha a eu acho que eu esqueci o nome dela agora. Lucila. É Lucrécia, não, Lucrécia é da família Borgia. Confundi aqui os episódios. Isso, Lucila. Que teve um filho chamado Lúcio, no filme era uma criança, né? E ela tinha ficou claro assim que ela teve algum caso com o Máximo,
que era o gladiador, o protagonista, né? Mas em nenhum momento falou que o filho dela era filho do Máximo. Durante o filme, existe, né, várias pistas muito óbvias de que o Hanno é o Lúcio, filho dela, e apresenta-se essa ideia de que ele é filho do Máximo. Mas, cara, do jeito que é feito é meio tosco, porque assim, quando ele aparece na arena, a Lucila olha pra ele, aí ele abaixa e faz o mesmo gesto que o Máximo, tipo, pega a areia, esfrega, cheira, aí ela fica assim, ué, fica aquele clima assim, né? Aí tem outra cena que ela tá de frente pra um busto, aí alguém pergunta pra ela, Lucila, de quem é esse busto aí? Ela fala, esse aqui, Marco Aurélio, meu pai. Aí dá um close no busto, e o busto tem a cara do gladiador, é ele, idêntico. Assim, um zoom gigante na tua tela, tu fica, pô, tá bom, cara, já entendi que é filho dela. Aí de novo, aí aparece uma cena, um flashback dele quando era criança fugindo de soldados romanos. Aí aparece uma cena do Máximo falando, antes de morrer, assim, eles não sei de onde tiraram isso, é realmente o Russell Crowe que tá ali, ou seja, foi filmado na época provavelmente, ou sei lá, foi IA, não sei. Antes de morrer, naquela cena épica dele flutuando ali, e Enya tocando, e bababá. Isso. Pô, essa cena é Enya no foda. Fundo. Essa cena é foda. Naquele momento, eles meteram... Meu irmão, eles tiveram essa pachorra de interromper ele flutuando no campo de centeio, e ele olha pra Lucila, nos momentos finais, ele fala assim, porra, e o Lúcio, como é que tá? Porra, mano, forçastes a barra. Forçastes. Aí, não, depois ela ainda vai na cela dele e fala assim, pô, Hanno, tu vem da onde? Tu é romano, né? E ele, não sou não. E a tua mãe? Quem é a tua mãe? Aí ficou assim, pô, meu irmão, tá bom. Pô, é um moleque, tá? Todo mundo já entendeu, já, pelo amor de Deus. É muito louco, porque ele fala assim, eu não tenho mãe não, sai daqui, eu te odeio. Não, aí rola umas paradas, ela volta lá, eu tô aqui, mãe. Eu te amo, mamãe querida. Não, eu queria falar sobre isso também, cara. Uma das coisas que também não é tão legal no filme... Assim, o filme é muito bom, mas eu tô pontuando justamente os que eu não gostei. Parece que tu não gostou não do filme. Não, gostei. Mas assim... Tem umas paradas que pega, irmão. Tem umas paradas que pega. Tem umas paradas que não dá. Tipo assim, o Denzel Washington, que é o Macrino, que é um personagem histórico aqui que eu acho que a gente deve explorar aqui também agora na sequência. Mas ele tava... ótimo, maravilhoso, mas tem alguns pontos que o roteiro não ajuda muito ele. Tem um momento que ele vira, que eu já tinha falado, né, ele é o dono, vamos dizer assim, né, do Lúcio, né, que é o protagonista, ele que comprou ele como escravo, né, ele, em dado momento, ele fala, vejo que você tá destinado a grandes coisas, não sei o quê, porque eu, quando procuro um gladiador, eu não procuro um cara que é estrategista, nem um cara que é um bom lutador, eu procuro raiva. Eu vejo que você é dominado pela raiva. Você é uma raiva, uma fúria incontrolável. E eu vendo isso, eu fiquei assim, é mesmo? Em nenhum momento eu vi isso. Achei o cara super contido no filme todo. O único momento que ele demonstra raiva é com a mãe dele. É justamente quando o Rambo fala assim, não, eu não tenho mãe não, sai daqui, que eu não tenho mãe, que bababá. Só isso. Em todos os momentos o cara é super contido. Não, tem outro momento. Não, só quando ele morde macaco. O cara morde um macaco. O maluco morde macaco, velho. O macaco morde ele morde também, foda-se. Mas, tipo assim, cara, na primeira luta que ele tem com um ser humano, que é justamente é um contraste com o que a gente tá falando aqui, num momento ali, tem uma exibição pros imperadores dentro de um palácio, aí botam ele pra lutar com outro cara, que também é um campeão tal, que não faria muito sentido, né, mas ali eles lutarem até a morte, né, mas nessa situação ali, é o próprio Caracalla que manda, não, tem rendição não, é até a morte, que bababá. Aí ele vira pro cara e fala assim, irmão, não vamos morrer para o prazer deles.
Eu falei assim, porra, meu irmão, que cara cheio de fúria é esse? Puta que pariu, o cara vem um maluco com uma espada em cima dele e eu, irmão, vamos matar não. Parece os papos do Homem-Aranha, sabe? Caralho, Peter Parker pra cacete, meu irmão. Esse cara é cheio de fúria. Mas assim, eu queria aqui elogiar quem produziu ali a cena de luta, porque eu acho que o maluco ele tem uma fúria, parece realmente alguém lutando pra sobreviver, saca? Quando vai pras porradaria mesmo. Cara, eu achei que eu achei que não ficou tanto teatralizado assim, aquela parada meio luta livre, saca? Porque dá uma sensação de que o Arno, né? O Rano, como é que é o nome do maluco? Rano. O Rano. Ele tá mesmo assim, tentando sobreviver ali. É tipo, mata ou morra. Tem uma certa fúria, assim, nas paradas de batalha mesmo. Achei massa. Cara, os combates dos filmes do Ridley Scott, eles são muito bons, porque eles são muito viscerais. A gente vê isso em outro filme dele, que eu gosto muito, que é O Julgamento, o nome? Aquele que a gente falou num episódio aqui também. Caraca, esqueci agora. O duelo final? O duelo. Duelo final. O duelo. Cara, o duelo. Cara, esse filme é maravilhoso justamente porque não só por isso, mas assim, as cenas de luta são muito boas, são muito viscerais, são muito cruas, sabe? É que nem você falou, não é muito teatral, assim, é muito cru, assim, muito real, muito fidedigno, e esse filme também tá assim, as cenas de luta são muito boas. Inclusive, eu achei legal até as cenas que tem lutas com animais, que por mais que seja tudo com um CGI, assim, não tá mal feito, mas é claro, é óbvio que é CGI, mas eu achei que ficou muito bem feito mesmo assim. E isso até me leva eu acho que a gente pode entrar nesse assunto aqui também. Não só né, esses combates não eram mais até a morte, como também não tinha só combates entre gladiadores, né? Eu acho que a gente pode falar disso. Como é que era o nome? Era as... Naumaquias? Tinha Naumaquias e tinha as Venationes, né, que eram justamente as lutas com animais. Então tinha vários tipos de espetáculo, né, que não necessariamente eram gladiadores lutando. Então, e já emendando, antes da gente desenvolver isso aí, a questão de que os gladiadores não lutavam até morrer, né, não quer dizer que não tinha morte no Coliseu, são coisas diferentes, né? Que a gente vê muitos espetáculos onde a intenção era realmente matar pessoas, né? Tem isso também, principalmente nessas exibições com animais, né? Isso também fica evidenciado ali no filme. Até porque muitas pessoas presas eram condenadas à morte na arena. Então, isso aconteceu muito com cristãos, na época que Roma ainda não tinha adotado o cristianismo, né, como religião, né? E aconteceu com outras pessoas também. Muitas outras pessoas foram condenadas à morte de diferentes formas dentro da arena. Isso é muito bem representado no primeiro filme do Gladiador. Tem uma cena que eles vão reproduzir uma batalha que teria acontecido no norte de uma cidade no norte da África e tal. E aí eles colocam as bigas super equipadas com gladiadores profissionais, muito bem armados, e a galera ali que, no contexto do filme, não tinha sido condenada à morte, mas era uma galera, tipo assim, foi colocada ali pra morrer. Inclusive o protagonista fazia parte disso ali. Então eles estavam só com uma túnica, um com uma espada, o outro, assim, muito menos equipados. Só que o protagonista, ele dá o jeito dele, ele se usa, não sei o que, e derrotam. Aí um personagem, eu não lembro qual personagem que é, mas um personagem vira pra outro e pergunta: mas na batalha não aconteceu o oposto? Porque eles faziam justamente isso, eles retratavam batalhas que o Império Romano, né, participou e teve sua grande vitória, sua conquista. Isso tem muito a ver com a cultura do triunfo romano também. Tá? A gente mencionou aqui os animais. Porra, na Itália não tem leão. Na Itália não tem tigre. Na Itália não tem rinoceronte, não tem babuíno. Então, o triunfo romano era o quê? Quando os grandes generais
né? Iam lá para Gália, no centro europeu, iam para o norte da África, iam lá para a Ilha da Britânia, e eles conquistavam aqueles povos ali, eles faziam questão de levar aquela cultura local, né? Itens, as pessoas escravizadas, como a gente já deixou claro, muitos animais, muito daquela cultura local, e mostrar em Roma, olha só o que eu conquistei, olha só isso aqui. E aí tinha desfiles, né? Na própria cidade de Roma tinham muitos desfiles que inspiraram também lá os Jogos Vorazes, que a gente já mencionou aqui. Então essa questão dos animais tem muito a ver com isso, porque os animais que eram colocados na arena eram animais que eram retirados lá do norte, das províncias periféricas, lá na fronteira do Império Romano. Né? Tem muito a ver com essa cultura de mostrar o poder do Império Romano. Olha só o que eu conquistei, olha que bicho exótico, olha que gente exótica, olha que cultura exótica que eu estou colocando dentro da arena aqui para vocês verem. Né? E, só para resumir, os condenados, né? Como o Felipe Sampaio falou, a galera, os criminosos, agora você vai ser jogado na arena aí que você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você tem a execução da morte ali do cara que foi condenado à morte e, ao mesmo tempo, o evento de entretenimento em si para o povo. Isso tem a ver com a ideia de justiça romana, né? Aqueles crimes que eram considerados completamente inaceitáveis exigiam uma punição exemplar e uma punição pública. Talvez a punição romana mais conhecida por todo mundo seja a crucificação. Mas existia também essa punição que a gente está falando, que é jogar essa pessoa para ser devorada pelos leões lá nas arenas, ou para servir de adversário dos gladiadores, né? Essas pessoas às vezes eram jogadas nas arenas, esses marginais, muitas vezes até desarmados, né? Ou para lutar entre si até a morte, ou contra gladiadores, como uma espécie de punição pública contra crimes que eles eventualmente possam ter cometido. E esse lance dos cristãos sendo executados, devorados por leões, no Coliseu ou em qualquer outra arena, isso foi algo que foi difundido principalmente pela igreja posteriormente, após a ascensão da igreja católica em Roma, que se criou essa narrativa. Mas isso é algo de polêmica entre os historiadores. E o Coliseu, hein? Cara, o Coliseu, ou o Anfiteatro Flavianus, né? O Flávio, né? Também pode ser chamado, ele foi um desses grandes, né, anfiteatros ali, que um dos vários que tiveram por todo o Império Romano, inclusive na Britânia, tá? Eu tava até vendo umas escavações ali que acharam vários restos mortais de gladiadores lá na Britânia, né? Mas esse eu acho não, né? Obviamente é o mais famoso, né? Porque, inclusive, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, né? Que existe até hoje. Não está inteiro, né? Mas está de pé até hoje lá em Roma, né? Um dos pontos turísticos mais visitados do planeta atualmente, né? E ele era imensamente grande, né? Mas também, cara, além de todo aquele tamanho, ele era assim uma... Como é que eu vou dizer? Ele era de um requinte, de uma beleza muito grande na época, cara. Ele era todo revestido de calcário, né, que não existe mais lá. Agora a gente só consegue ver os tijolos mesmo da estrutura, né? E ele chegava até ter uma capacidade de até 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, cara. Na antiguidade, tem noção? O público médio ele girava, estima-se que era de 65 mil por apresentação, assim, a média era essa. Então, assim, pra época, meu irmão, cara, que era absurdamente grande, cara. Isso aí é quase um país pra época ali. Era principalmente a utilização de mármore branco e muitas estátuas de bronze também ornamentavam a fachada. E aí isso foi sendo saqueado com o passar dos anos, principalmente durante a Idade Média. Sim. Ou 2000 anos, né, de história. Justamente. E isso aí é uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando até do filme também, e isso aí eu vou defender no filme, que a pessoa fala assim, mas era tudo branco, né, que você falou do mármore, eu lembrei. Assim, Roma toda tava branca, não sei o que, na época tudo era pintado, tudo era colorido. A gente tem provas hoje, né, que Roma era uma cidade muito colorida, né? Até as estátuas eram pintadas, até as íris dos olhos das estátuas, dos bustos, era pintada, tal, não sei o quê. E a tinta, obviamente, não resistiu ao tempo, tal.
Só que, pô, sinceramente, cara, a gente hoje, quando pensa tanto em Grécia quanto em Império Romano, a gente pensa que é pilastras e bustos brancos, né? A gente, por décadas e décadas, a gente tem essa noção. Aí, pô, foi descoberto há pouco tempo por alguns arqueólogos e tal, que era pintado, não sei o quê. Aí você vai fazer um filme pro grande público, para pessoas que não são historiadores, pessoas que não são arqueólogos. Como é que você vai criar uma representação ali de algo que eles já tem uma noção de como é que funciona, já viram outras séries, já leram o livro e tal, não sei o quê. Você vai botar a cidade toda colorida? Não, cara. O filme, ele tem que mostrar, ele tem que te contar uma história, ele tem que te mostrar uma realidade ali, mas ele tem que trabalhar com aquilo que você já conhece daquele assunto também, né? Ele não pode... acho que ali a ideia não é fazer uma parada totalmente disruptiva, não. Atenção, tudo que você conhece sobre o Império Romano está errado. Eu vou te ensinar agora através desse filme. Então, não é a intenção, né, do cara, principalmente do diretor ali, do Ridley Scott, tá bem claro que essa não é a intenção. Né? E essa abordagem, inclusive, é até bem irritante, né? A gente vê alguns conteúdos na internet. Demais, a demais. ideia é sempre desmistificar, né? Tudo que você sabe, isso vários criadores de conteúdo. Esqueça tudo que você sabe sobre o assunto X, né? Quem nunca viu um conteúdo começando com isso? Esqueça tudo. Não quero esquecer o que eu sei. Não esqueça nada, meu amigo. Não esqueça nada. Acrescente conhecimento aí. Tem uma que me pega é tipo assim, tudo que te ensinaram na escola está errado. Esse professorzinho comunista aí te contou que Roma era branca. Então... Mas enfim, em alguns detalhes que foram mudados no filme são até legais. Isso, né, essa associação com uma Roma que a gente já tem, né, um conhecimento, já tem um contato, né? E também, por exemplo, nas naumaquias, né, que o Raul até citou aí, que eram o quê? Eram representações de batalhas, como o Campos também já falou, só que batalhas navais, que aconteciam ali dentro do anfiteatro. Aí eu te falo, pô, no meio de Roma, no anfiteatro, os caras conseguiam inundar o campo ali, a arena, e botar barcos ali dentro. Até alguns acreditam que os navios eram montados lá dentro, né? Eles não eram nem transportados para lá. E eles replicavam essas batalhas navais ali, né? E até um toque aí que incomodou algumas pessoas, mas que eu achei maneiríssimo no filme, é que os caras eles uniram esses dois tipos de espetáculo que a gente tá falando, né? As naumaquias e as venationes, né? Botando tubarões na água, né? Aí, pô, os caras lutando ali, caía na água, o tubarão comia e tal. Eu achei maneiríssimo. Não me importo com a viabilidade disso. A partir do momento que a gente sabe que os caras botavam navio dentro do Coliseu, meu irmão, o tubarão de menos. Pô, acho que a gente chegou num ponto polêmico, Não só o navio, como encher aquilo d'água, né? Encher o negócio d'água e aí vai reclamar de um peixe lá dentro. Um peixe. Não é? É um peixe. É um peixe. Pra mim deu uma quebrada na imersão, saca? Tipo, tanto a parte do macaco zumbi raivoso, quanto o tubarão no Coliseu. Deu uma quebradinha na imersão, assim, da parada, tipo, porra. O lance é que as naumaquias, elas realmente existiram. Existiram naumaquias grandiosas, né? Com milhares de navios e remadores e gladiadores lutando, né, em honra aos imperadores, aos deuses, enfim. Só que eram feitas em lagoas artificiais. Vale lembrar que o Coliseu ele fica próximo ao rio Tibre, que é o rio que corta ali a cidade de Roma, e que muito provavelmente essas naumaquias poderiam acontecer em lagoas artificiais, utilizando as águas do rio Tibre. E ali era possível manobrar triremes, quadriremes, os navios de guerra romanos. Agora, dentro do Coliseu, é questão de polêmica. De fato, o Coliseu foi construído no terreno que antes foi um palácio de Nero, onde houve ali um lago artificial onde se realizaram naumaquias, esses combates navais. E existia até um sistema de aquedutos que levavam água para o Coliseu.
Só que a gente tem alguns problemas para que essas naumaquias acontecessem como foi retratado no filme. O primeiro deles é que não existe nenhuma entrada do Coliseu que passa um navio, é que nem o Sampaio falou, talvez esse navio pudesse ser montado lá dentro. Pô, ok. E aí a gente tem a outra questão, que é o subsolo do Coliseu, que é onde ficavam os alojamentos dos gladiadores, as jaulas e os elevadores onde ficavam os animais que eram utilizados lá nos espetáculos, e existia um piso de madeira por cima e a areia era jogada em cima desse piso de madeira e era onde era ali a arena. Se inundasse isso daí, a água ia inundar também o subsolo. Isso parece ser impraticável. O que pode ter acontecido é que essas batalhas navais acontecessem antes de ser construído essa estrutura do subsolo. Ok, mas o que provavelmente acontecia no Coliseu era a construção ali de cenários que se aproximavam de navios, e essas batalhas navais eram representadas diferentes daquelas naumaquias em lagoas, de fato, para trazer essa característica de espetáculo de batalha utilizando navios e barcos, né? E, porra, o tubarão, cara, eu acho que é bem difícil de ter rolado, velho. O tubarão, Tubarão é tipo, foda. Eu acho que me pegou por ser professor de história, mas o público em geral deve ter se amarrado, mas, pô, mas foi maneiro, cara. Mas foi maneiro. Maneiro. Porra, não. Assim, em questão de filme, de narrativa, de fantasia, é massa. Mas, porra, me dava uma pegada. A hora que o maluco caía na água, vinha o tubarão e pá, pegava ele assim, eu falava, porra, velho. Um tubarão super habituado ali, né? Já tava no habitat dele ali, super tranquilo ali, caçando. Cheio de fome, né? Cheio de fome. Caçando. Não, Pô, e assim, tem uma salgada, cena... velho. Pô, e tipo assim, tem uma cena em que o cara cai na água e ele é acertado por uma lança. Aí você vê que o sangue espalha assim e vem, tipo, vários tubarões sentindo o cheiro. Tipo, ou seja, eles estavam ali no Coliseu com 65 mil pessoas gritando, 2 navios gigantescos se batendo, mas eles estavam no cantinho ali tranquilão. Aí, opa, tem sangue na água, hein? Vou ali, hein? Tipo assim, como se estivesse no habitat dele mesmo, foda-se. Sem falar que são tubarões, assim, relativamente grandes. Quando você pega a proporção entre o ser humano e tal, ele consegue abocanhar ali o ser humano. Então seriam animais bem grandes para ficar num tanque artificial de água salgada, né? Cara, como eu falei, pra mim deu uma quebrada. Pô, isso aí que você falou é legal. Eu acho que a grande dificuldade para reproduzir isso aí seria a ideia da água salgada. Porque a gente sabe que o Império Romano era famoso por construir aquedutos, muitos dos quais, inclusive, estão de pé até hoje. Mas eles traziam água potável de lugares altos, lugares mais montanhosos, lugares que tinham uma região mais montanhosa com cachoeiro, e essa água ia descendo para abastecer a cidade. Eu não consigo ver uma forma sem uma bomba, né, sem um processo de bombeamento moderno para você trazer essa água do nível do mar para cima, né? Eu acho que seria um pouco mais difícil. E já que a gente está desmistificando... Um pouco. Pois é. Um pouco mais difícil. E já que a gente está desmistificando algumas coisas, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho interessante. O arquétipo do gladiador. Eu acho legal também. A gente está falando aqui do arquétipo, do ícone, do Coliseu, da cultura e tudo mais, mas o arquétipo do gladiador também eu acho que é muito importante, porque algumas mídias atuais, principalmente na série que eu já citei, os Spartacus, mostram o gladiador, um cara super sarado, um cara super magrinho, né, com um tanquinho cortado, não sei o que, o cara que parece que acabou de sair da academia tomando seu whey protein e foi pro Coliseu, né? E aí tem uma série chamada Dieta de Gladiadores, se eu não me engano é da Netflix, eu já vi ela tem um tempo, tá? O foco da série não são os gladiadores, apesar de ser o título da série. O foco é uma questão nutricional, vai falar da parte do veganismo, mas logo no início da série, por isso que eu estou mencionando ela, eles trazem uma abordagem de que muito provavelmente no Império Romano, todo esse contexto aqui que a gente está mostrando, a dieta principal dos gladiadores se baseava em carboidratos, em pão principalmente.
A gente já deixou bem claro que os gladiadores eram escravos, eram propriedade de senhores. E senhores tinham que alimentar eles. Então eles alimentavam com o quê? Com os grãos que eram importados das províncias do Império Romano. Lá, o Oriente Médio. Principalmente cevada, né? Cevada que era o mais barato que tinha. Era o mais barato. Né? A gente tem o Oriente Médio ali, que é o crescente fértil, o grande produtor de grãos. A gente tem o Norte da África, principalmente o Egito, o celeiro do mundo dessa época, né, e tudo mais. Então, muito provavelmente a dieta deles era baseada principalmente em pão. E se você come só pão, meu amigo, eu te garanto que você não vai ter o corpo igual lá do ator que faz os Spartacus. Então, muito provavelmente, na verdade, o arquétipo do gladiador era um homem, apesar de forte, porque eles faziam muito exercício físico, mas era um cara parrudão, pô. Era um cara com uma barriga um pouquinho saliente. Era fordo. Um cara fordo, com um bração e tudo mais. E inclusive, eu dei uma pesquisada aqui também, e muitos acreditam que, obviamente por causa da dieta deles, mas também existia um motivo para que eles tivessem, vamos dizer assim, um tecido adiposo maior, né? Acredita-se que eles realmente eram mais... Não era reserva não, eles eram mais gordinhos até de propósito, para estarem mais protegidos de corte também. Sim. Porque o cara que ele tem pouca gordura, ele tá mais exposto também. Né? Então você imagina ali aquela camada de gordura entre a pele e os órgãos internos ali, seria uma forma de se proteger também. E você falou desses hábitos alimentares, cara, eu vi uma pesquisa, né, que fizeram com ossos, né, de gladiadores, e revelaram também que, através de outros registros também, né, eles revelaram que não só eles tinham uma deficiência, né, de proteína ali na alimentação, mas esses ossos eles eram muito ricos em cálcio. Tipo assim, eles tinham uma alimentação que provinha muito cálcio, né? E cruzando informações, né, com registros históricos, esses cientistas eles acreditam que, em parte, deva-se ao hábito que eles tinham de beber água com cinzas, que teriam uma grande concentração ali, bebeu cinzas principalmente de ossos, de animais até, né? Tanto de plantas também, mas de restos de animais, de ossos e tal. Eles carbonizavam isso aí, moíam, faziam pó e misturavam com água e bebiam, né? Eles acreditavam que isso aí era uma bebida medicinal e provavelmente ajudava nessa produção de cálcio aí, deixava os ossos mais fortificados. Não que esse fosse o objetivo deles, mas acabava acarretando nisso. Ainda bem que você falou que só era uma fonte de cálcio, porque se você tivesse falado que era de proteína, meu parceiro, eu já ia torrar todos os ossinhos de coxa e de frango que eu tenho ali. Ainda bem que não é o caso, né? Ficar comendo cinza é complicado. Mas, cara, até, assim, existem muitas provas aí, né, pra quem quiser ver, que a quantidade de músculo não tá interligada diretamente com a habilidade de lutar nem com a força. Em alguns casos, até o contrário. Se você for ver os caras assim que são os atletas ali de alto rendimento ali, de levantamento de peso, por exemplo, são os caras gordinhos mesmo, cara. O cara que é atarracado, assim, largo. Pô. Faz até mais sentido que esses lutadores eles fossem mais corpulentos, né? Faz mais sentido. Mas eu tô imaginando os caminhoneiros agora. Falar. Era tipo isso, cara. O maluco assim com o shape do Sergião Caminhoneiro na arena lá lutando agora como gladiador. Mas, cara, a verdade também, a gente não pode traçar um perfil de gladiador em geral, porque a gente tá falando assim de vários séculos, né? A gente vai ver que por volta do século 3 depois de Cristo, que vão começar a ser mais escassos
eventos aí justamente porque eles eram muito caros, né? E o Império já em sua decadência não conseguia suprir, né, esses grandes eventos. Então você vê ali, pô, no mínimo aí são 600 anos aí que houveram, né? Isso aí desde que a gente começou aqui, no 300 a.C. até 300 depois de Cristo. Então é muita coisa, né? Então existiram vários tipos de gladiadores, inclusive, né? Eu até separei alguns aqui que eu achei bem interessante isso, que até as armas e a forma de lutar deles mudava de acordo com cada tipo, né? Tinha o Trácio, que eram gladiadores, até que em várias lutas eles usavam até cavalos, tá? Eles tinham uma espada curva, eles não usavam o gládio, né? Eles usavam a sica, que era uma espada curva. Eles usavam um escudinho pequeno e as chapas de metal para proteger as pernas, né? Tinha o Secutor, que ele era praticamente um tanque de guerra, cara. O cara vinha com um escudo retangular gigantesco, um capacete que só tinha uns buraquinhos para os olhos, então era um cara bem mais armado, que tinha uma espada maior. Tinha um dos que são mais famosos, aí, que são muito representados, são os Murmilos, né, que seria mais ou menos... O nome significa tipo um homem-peixe, alguma coisa assim, né? Porque o capacete deles lembrava um peixe. Tinha um capacete bem peculiar, assim, né, no formato de peixe. Esse é um ícone maneiríssimo, né? Porque aí, tipo assim, o cara praticamente nu, do pescoço pra baixo, mas com um capacete sinistro, meu parceiro. Então, tipo assim, ó, por favor, só me acertem na cabeça, porque na cabeça eu tô protegido. O resto do corpo não... O cara tá nu. Então, esse cara era o caminhoneiro, com certeza. Esse cara era. Mas tinha os outros caras também que eram mais esguios, entendeu? Que não usavam tanta armadura, justamente pra ser mais rápido aí e derrubar esses caras que tinham o escudo. Tinha os caras que usavam um tridente em vez de espada. Esse é o mais foda. Esse é o mais maneiro. O tridente e a rede. Porra, esse é o mais maneiro. Mas tu sabe por que do tridente? Tá ligado por que do tridente? Pra espetar depois que tinha jogado a rede? Não. Eu achei que fosse alguma coisa. Era o tridente, era o que? Era uma lança normal. Só que em vez de uma ponta eram 3. Por quê? Pra quebrar a lâmina ou tirar da mão a lâmina do oponente. Porque você imagina, o cara vinha com a espada assim, ele encaixava o tridente aqui e girava, entendeu? Entre as 3 pontas ali, a lâmina encaixava e ele girava o cabo e saía da mão do cara. Aí desarmava o cara assim. Eu tenho certeza que não era fácil fazer isso. Eu ia ficar tentando usar muito mais a rede. Ia ficar, cara, joga a rede! Não, recolhe a rede no chão, joga a rede no cara, recolhe a rede no chão. Não, claro, mas por que não só uma lança? Por que um tridente? Porra, mano. Por isso, sei lá. Ideia mesmo. Assim, se me dessem pra escolher, dentro das opções, tudo que tinha lá, espada, escudo, não sei o que, pô, a redinha, velho, redinha, eu ia ficar aí preocupado com a minha segurança. Aonde que eu vou enfrentar um maluco com uma espada, com uma rede e um tridente? Por isso que era mais maneiro, porque era a parada mais cara. exótica que tinha. Isso aí que você tá falando, Sapai, tem muito a ver com a assimilação de culturas conforme o Império Romano se expandia, né? O próprio Trácio que você falou, a gente sabe que Trácia era uma região que foi conquistada pelo Império Romano. A gente tem um outro tipo de lutador também, que é o Saminita, né? A gente falou agora no início do episódio também que Saminita também foi uma região conquistada pelo Império Romano. Então, às vezes, talvez não tudo, mas algum símbolo ali, algum ícone, aquela espada era usada por aquele povo, ou determinada posição de luta era utilizada. Então, conforme o Império Romano ia se expandindo, eles iam captando esses elementos culturais e colocando dentro dessa coisa de entretenimento, que era a luta dos gladiadores. E ficou maneiro pra cacete. Porra, eu seria do tridente, muito maneiro. Esse aspecto ele me chama a atenção, porque era comum que esses gladiadores que vinham da Gália, que vinham dessas regiões conquistadas pelos romanos, vestissem as suas armaduras tradicionais do povo de origem. E isso é curioso, porque eles são um povo derrotado, um povo subjugado pelos romanos, um povo que deveria ser esquecido de alguma forma, mas na arena esse cara de alguma forma trazia essa cultura do seu país de origem, do seu país não, né, mas do seu povo de origem. E eu acho que é um aspecto honroso aí dos gladiadores, né?
ser tão foda que você pode vestir a indumentária de um inimigo romano pra lutar na arena. Isso é maneiríssimo, maneiríssimo. E essa questão que a gente tá falando também de, tem vários lugares, tinham várias arenas. O Coliseu ele ficou muito famoso porque, primeiro, ele existe até hoje, e segundo, porque ele estava na capital do Império Romano, que é Roma, mas como a gente já deixou bem claro, tinha até, o Felipe Sampaio falou um número aí, acho que 400, né? Chegou um momento que tinham 400 arenas por 400. Todo o Império Romano, e eu queria deixar mais uma referência aqui, só que dessa vez de um jogo que eu comprei não tem muito tempo, foi recente, um jogo chamado Mount & Blade Bannerlord 2. Ele é um jogo que traz uma abordagem fictícia, mas, evidentemente pautada na realidade, que é o mapa europeu, justamente depois da queda do Império Romano. Aí você escolhe lá a sua etnia, seu local de origem. Aí você tem lá celtas, você tem os nórdicos, você tem a Península Ibérica, você tem o norte da África. Então, tipo assim, totalmente pautado na realidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque no jogo, como ele se passa logo depois da queda do Império Romano fictício do jogo, todas essas cidades que viveram sob a influência do Império Romano ainda possuem arenas e ainda possuem essa cultura da luta dos gladiadores. E cada uma vai ter a sua... E cada arena vai ter a sua especificidade, seja na sua arquitetura, seja na forma de combater. Por exemplo, se eu estiver no centro do jogo lá, que seria a Gália, uma mistura da Gália com a Itália mesmo ali, com o Império, com a capital do Império Romano, você tem uma forma de combater, uma forma de combate em que você usa escudo, usa uma espada curta e tudo mais. Aí de repente, se você for lá para a Península Ibérica, você tem uma outra forma de combate, já utiliza os cavaleiros, utiliza arco e flecha, utiliza bestas e tal. Então esse jogo, apesar de fictício, ele aborda muito maneiro, de forma muito legal, esse fim do Império Romano, mas essa ainda sobrevivência da cultura romana na Europa, né? Na Europa e norte da África. Pô, sabe uma parada foda também sobre esse assunto que eu queria falar? A luta de mulheres gladiadoras também. Nessas arenas. Pois é. É uma parada que não existem tantos registros históricos assim. No primeiro filme lá do Gladiador, até aparecem algumas mulheres numas carruagens lutando, pá. Mas o que a gente tem assim de registro que comprova a presença de mulheres também nessas lutas de gladiadores? Tem uma estátua muito antiga, da época da Roma Antiga, de uma mulher com o braço levantado, como que recebendo as honras por uma vitória, segurando uma espécie de espada. Tem também lá no Museu Britânico um relevo romano que mostra duas mulheres com armadura, escudo e espada em posição de combate, o que denota ali também que poderiam ser gladiadoras. Inclusive eram chamadas de gladiatrix, as mulheres que lutavam nesses jogos. E tem também um decreto do imperador Severus em 200 d.C. que proibia a luta entre mulheres gladiadoras. Se ele está proibido é porque existia. Se existe placa, tem história, né, meu parceiro? Tem história. Então é muito provável que as mulheres também participavam desses combates e, de alguma forma, também representaram todo esse estigma, né, que os gladiadores levaram sobre si. E 100 anos depois, já no governo de Constantino, é que a gente efetivamente tem já essa decadência, o auge da decadência, vamos colocar assim, né? O auge da decadência dos gladiadores, que é realmente quando ele proíbe de vez os jogos, né? Pelos motivos financeiros, que a gente já deixou bem claro, eram eventos muito caros, mas também porque o Constantino, como a gente sabe, foi um período de transição ali do Império Romano para o Império Cristão, né? Império Romano Cristão, e aí já não era muito mais bem visto essa questão de jogos violentos como forma de entretenimento, né? E aí, a partir desse momento histórico ali, que realmente começa a sumir os gladiadores, como a gente conhece. Principalmente, né, como o Raul falou, isso aí a gente não tem certeza se foi realmente assim, né? É debatível. Mas existe, né, esse apelo da igreja, né, de que muitos mártires foram mortos na arena. Acredito que isso pode não ter sido tão frequente,
pode não ter acontecido tanto, pode não ter sido estritamente por serem cristãos, mas eu acho que, assim, muito provável que tenha acontecido. Por quê? A gente já falou aqui várias vezes que esses atletas de alto rendimento, ali, esses gladiadores, eles não lutavam até a morte com frequência, né? Era raro, mas existe até eu tava vendo aqui, tem uma estimativa de uma historiadora, Mary Beard. Eu tô até com um livro dela aqui. Que esse livro Porra, eu tenho esse livro, eu anotei aqui pra mencionar ele. Cara, esse livro maneiro. É muito bom, cara. Esse livro é muito bom. Tem uma estimativa dela aqui que diz que mais ou menos umas 8.000 pessoas morriam por ano, né, em dado momento ali no auge ali dos jogos. Então, se os gladiadores não lutavam até morrer, mas morriam 8.000 pessoas, então, assim, pessoas estavam sendo executadas lá dentro, né? E provavelmente eram esses chamados de Noxi, né, que eram pessoas que eram jogadas lá para serem mortas por leões e tigres, etc. E os Daminati, que significa literalmente condenado, né, que eram os caras que eram condenados a lutarem com gladiadores. Então, assim, muitas das vezes jogavam um cara lá sem arma, ou então até com arma mesmo, para lutar com um cara extremamente treinado, né, justamente para que a morte dele servisse como um espetáculo, né? Então, assim, não vou dizer que, o Império ficava caçando o cristão para jogar pro leão. Eu não acho que era tão frequente assim. Mas isso era uma coisa que acontecia com pessoas em geral, não estritamente cristãos, né? Então, eu acredito que em alguns períodos aí, provavelmente, alguns cristãos realmente foram, né, condenados dessa forma. Então, ficaria ruim, né, para um império que agora é cristão continuar com uma prática pagã que, inclusive, no passado matou pessoas dessa religião, e ainda mais gastando tanto dinheiro assim que eles não tinham mais sobrando, né? Então, assim, eu acho que são muitos fatores complementares ali que justificam a decadência desse tipo de evento. Sim. A perseguição religiosa ela era bastante comum mesmo, né? Não só a cristãos, os judeus também eram bastante perseguidos. Isso é muito bem representado na ficção histórica do Eduardo Spohr, que eu já mencionei várias vezes aqui também, o Santo Guerreiro, né? Que é justamente sobre a história assim, ele traz uma abordagem do que, se existiu mesmo, se aconteceu mesmo, muito provavelmente foi isso aqui, a vida do São Jorge, né? Que hoje a galera católica entende como santo e tudo mais, mas... A galera do Vaticano diz pra gente aí. As pessoas... A galera que professa a religião católica acredita nele como santo, mas o livro traz essa abordagem um pouco mais histórica e fica muito maneiro e mostra bastante essa perseguição religiosa, porque está justamente no momento de transição entre o Império Romano pagão, que acreditava lá principalmente no mitraísmo lá, que era representado num touro, e migrando para essa vertente cristã, né, que a gente conhece hoje em dia. Eu acho que o que pega também é que esses jogos, né, os combates nas arenas, eles eram feitos em homenagens aos deuses romanos. Os cristãos quiseram afastar também esses deuses romanos. Uhum. Com certeza. E ainda sobre esse livro aí que o Felipe Sampaio mostrou, eu tenho ele também, cara, muito bacana esse livro. Então mostra então. Não, mas não tá comigo aqui, tá lá no Rio. Tá. Quer que eu mostre qualquer livro aqui? Eu tenho alguns livros aqui, posso mostrar qualquer livro aleatório aqui, mas não vai ter nada a ver com o assunto, não. SPQR é um conjunto de letras muito famoso do Império Romano, quer dizer Senatus Populus qui Romanos, né? O Senado e o Povo de Roma. Esse livro ele é muito voltado para a história de Roma em si. O foco dele não é os gladiadores, como a gente está mostrando aqui, mas, porra, para quem tem interesse no Império Romano, cara, é um livro muito bom mesmo. Ele traz toda essa abordagem ao longo de 1000 anos ali, muito bem escrito. Não é um livro que, porra, tu vai ler da noite pro dia, vai ler 200 páginas por dia, ele tem muita informação, então é um pouquinho. Ele é quase uma enciclopédia para você que quer estudar sobre o Império Romano. Então, é uma recomendação que o Felipe Sampaio mostrou aí, e eu já tinha até anotado aqui para falar também, porque é muito bom esse livro. Tinha anotado, mas não falou. Minhas anotações aqui, ó. Várias anotações aqui. Não foi uma anotação mental. Não foi. Porque se fosse eu não teria lembrado, igual você. Bom, pessoal, olha, tem várias paradas
muito interessantes sobre o assunto. Tem muita coisa interessante sobre o filme, até que a gente pode debater. Mas eu acho que foi um bom resumo aqui, né, sobre o que foram os gladiadores de Roma. A gente pode depois, se o pessoal quiser, pode pedir aí, a gente pode fazer um outro conteúdo aí abordando esses personagens chaves aí do filme, né, como o Macrinos, por exemplo, que tá excelente na interpretação do Denzel Washington, tá? Mas, então, vou aproveitar agora, meu amigo, pra gente encerrar, vou perguntar ao meu querido amigo Bruno Campos. Na sua opinião, quem foram os gladiadores de Roma? Meu amigo Felipe Sampaio, meu amigo Raul Trindade, hoje a gente trouxe um apanhado de coisas, falamos bastante de várias mídias aí, pra galera que nem quer estudar muito, mas, porra, tem vídeo, tem filme, tem jogo, então não precisa nem estudar, vai só jogar que você vai aprender coisa pra caramba. Pensei em estudar sim, que conselho é esse que você tá dando? Que conselho horrível do Resenha Épica do dia de hoje. Pare de estudar, só escute o resenha. Pare de estudar e só vá jogar Assassin's Creed. Mas a gente trouxe uma parada aí, falamos do início do Reino de Roma, a sua transição para a República, a sua transição para o Império e como os gladiadores foram inseridos. Como essa figura do gladiador e dos jogos de gladiadores fizeram uma parte tão forte da cultura romana, né, que inspirou tantas mídias hoje em dia. E a minha opinião para quem foram os gladiadores, né, é justamente foi a galera que foi escravizada para entretenimento da população da época. E se a gente fizer um paralelo, salvo as devidas proporções, a gente pode dizer que isso acontece até hoje, né? Eu queria parafrasear o Galvão Bueno numa luta que ele narrou. Se eu não me engano, foi uma luta do Anderson Silva, que o Sampaio já tá rindo pra cacete, o Raul também aqui, tá vendo aquele vídeo? Que ele chamou os caras de gladiadores do terceiro milênio. E eu lembro que na época a galera criticou ele pra cacete. Porra, Galvão, você só fala merda, cala a boca. E eu falei, cara, mas ele tá certíssimo. O UFC, qualquer esporte de luta, qualquer entretenimento esportivo hoje em dia é o equivalente aos gladiadores do Império Romano. É um entretenimento. Os gladiadores, eles produziam entretenimento. A gente não falou ao longo do episódio aqui, mas é importante ressaltar que isso estava tudo dentro da cultura romana, lá do pão e circo, que a gente já mencionou algumas vezes aqui também. Você alimenta, né, o mínimo possível ali o povo e dá entretenimento para ele. Isso já é uma forma de controle, uma forma de você evitar revoltas da sua população. Então, na verdade, os gladiadores, né, tem toda essa trajetória cultural e histórica que a gente mostrou aqui, mas no fim de tudo era uma forma de controle populacional. Se eu ofereço entretenimento para aquela população, um momento breve que seja, o mais breve que seja, que ela esquece dos problemas dela em casa, que ela esquece que ela está passando fome, que ela esquece que a colheita dela deu praga, eu consigo controlar essa população. Então, na verdade, gladiadores, lá no Império Romano, são uma forma de entretenimento tal qual nós temos hoje em dia lá o nosso futebol, no final do Jornal Nacional, que sempre termina com futebol, fala ali do Corinthians, fala ali do Flamengo. Então é uma forma de entretenimento para dar uma aliviada na população. E você, cara amigo Raul Trindade, quem foram os gladiadores da Roma Antiga? Pô, eu tenho uma resposta boa, irmão. Boa. Foram os prostitutos. Isso dá um funk, hein? Isso dá um funk, hein? Tu que é do Rio de Janeiro aí, tu que sabe. Mas o lance é o seguinte, velho. Eles ofereciam uma espécie de prazer utilizando seus corpos a quem assistia, que é o prazer de ver o outro sofrer. Esse outro, por vezes, era um bandido, um marginal, alguém que estava sofrendo uma pena por um crime cometido, mas por vezes não, por vezes era um oponente ali da arena. E era isso que fez existir por tanto tempo essa figura, e esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje falando deles. Eles representam esse prazer que o ser humano tem na violência. Nós somos de uma sociedade moderna, que tem valores completamente diferentes dos valores da Roma Antiga, onde era permitido, onde era aceitável existir esse tipo de esporte, esse tipo de acontecimento, em que um outro ser humano era mutilado, morria ali num combate feroz e brutal.
mas o motivo disso acontecer era simplesmente o prazer que existia nesse momento. E aí, aproveitando, eu queria trazer aqui algumas situações. Nós deixamos de lado a ideia de política do pão e circo, tão famosa, principalmente nas aulas de história aí do fundamental e ensino médio, que sempre é associada às arenas de gladiadores. Essa era uma visão muito comum ali do início do século XX, né, que se perpetuou. Mas a partir de um revisionismo histórico tem se visto esses combates de gladiadores como aquilo que a gente falou no início, que era uma espécie de promoção política dessas figuras aí do Império Romano. Então, de maneira mais objetiva, aí, quem foram esses gladiadores da antiguidade? Eles foram lutadores que utilizaram seus corpos para levar prazer àqueles que os assistiam. Mas e você, Felipe Sampaio? Para você, quem foram os gladiadores da Roma Antiga? Olha, cara, obviamente não tem como discordar de vocês, né? Por mais que você queira, por mais que você goste. Por mais que eu queira. Mas tava aqui esperando você falar alguma coisa pra... Não, mentira. Mas, cara, além disso, essas pessoas realmente eram, em grande parte, escravizados, mas não todos, né? E eles eram, sim, pessoas que, de certa forma, né, a gente pode dizer, como o Raul disse aí, se prostituíam, né? Vendiam uma espécie de prazer, né? Para as pessoas que estavam vendo. Mas também eram um joguete, né, cara? Eram pessoas manipuladas. Pessoas... vale lembrar aqui que por mais que houvessem pessoas que não eram escravizadas, que se tornaram gladiadores, essas pessoas eram marginalizadas e essas pessoas eram tratadas como inferiores, mesmo sendo heróis para a população, mesmo sendo muito caros, mesmo ganhando dinheiro, mesmo tendo a possibilidade de comprar a própria liberdade. Esses caras tinham até restrições de ritos fúnebres, por exemplo. Esses caras não podiam ter os seus funerais como cidadãos romanos. Não por serem somente gladiadores, muitas pessoas não tinham direitos de cidadão mesmo antes de se tornarem gladiadores, porque eram pobres, porque não eram, né, de famílias nobres e tal. Mas esses caras, eles estavam assim na classe mais baixa da sociedade. Algumas pessoas que, por exemplo, eles eram homens livres e se prontificavam a se tornarem gladiadores por um certo tempo, né? Muitas das vezes, esses homens que faziam isso, eles eram soldados das legiões romanas que voltaram de algum conflito, mas que não tiveram riquezas, né? Às vezes o cara adquiriu muitas dívidas, né? E com essas batalhas eles não conseguiram suprir as dívidas que eles tinham, aconteciam bastante, aí eles se alugavam como gladiadores, né? Então, nesse momento, nesse espaço de tempo que eles eram gladiadores, eles não tinham os direitos que eles tinham antes e depois de se tornarem gladiadores. Então, esses eram pessoas que eram utilizadas, eram usadas, entendeu? Como um joguete político, justamente para que esses candidatos aí ao Senado, né, e ao consulado pudessem se aparecer, né, se fazer grandes, se fazerem importantes, né, através do sofrimento deles. Que a gente também pode, a gente até riu aqui, zoou aqui o Campos, mas, cara, a gente pode fazer sim vários paralelos, né, com várias funções e profissões até hoje, ainda que sofrem coisas parecidas, né? A gente infelizmente, aí, a classe média e o trabalhador, a classe média baixa, é usado sempre, o tempo inteiro, né? E esses caras não eram muito diferentes disso. Então, esses caras, eles eram isso, eles eram pessoas de segunda classe, entendeu? Eles eram pessoas escravizadas muitas vezes, eles eram pessoas que eram usadas por políticos, né? Então eles eram vítimas de um meio
que eles viviam ali no momento, né? Infelizmente. Além de uns lutadores muito maneiros, né? E a gente, não citou. Principalmente do Tridente. E eu queria fazer aqui um adendo também, que o que o Campos falou me lembrou de um filme do Schwarzenegger, que é o The Running Man, o Sobrevivente. Você falou aí que os lutadores do UFC seriam os gladiadores profissionais, né, da nossa época. Essa realidade retratada nesse filme dos anos 80 ali do Schwarzenegger, que é extremamente exagerado, ele, na verdade, ele retrata o que seriam esses Dominati, esses homens condenados a esses jogos sangrentos e mortais, se existisse, né, na nossa época aqui, na época contemporânea. Então vale a pena ver o filme aí, ele chega a ser meio engraçado, assim, até ele é meio bem datado, é dos anos 80 aí, mas são justamente presos que passam por um programa de televisão, onde se eles saírem vivos, eles estão livres, né? Então, assim, é bem interessante, é como se fosse realmente uma releitura desses condenados aí da antiguidade, né? Se acontecesse hoje em dia, com certeza teriam várias emissoras de televisão que fariam isso se fosse permitido, né? Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, quem foram os... Eu sempre vou esquecer a pergunta, cara, sempre. Na sua opinião, quem foram os gladiadores da Roma Antiga? Fala pra gente, Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente? Caros ouvintes, mandem a mensagem com a resposta de vocês lá no Instagram, @resenhaépica. Não esquece também de dar 5 estrelas e seguir o feed lá no Spotify, se você estiver usando ele para ouvir o nosso podcast. Se estiver ouvindo no Deezer ou outro agregador da preferência de vocês, não esquece de seguir e curtir também. E no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e principalmente deixa um comentário lá pra gente poder trocar uma ideia e saber quais são os próximos temas que vocês querem que a gente fale. Façam isso pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Pô, enquanto você falava, eu só conseguia pensar que você tá muito intelectual com um lápisinho na mão e de óculos. Eu vou fazendo anotações que eu quero falar enquanto vocês estão falando interromper, né? Aí vai lá, ele também, tá vendo? Eu não anoto porra. Eu normalmente não anoto também e 100% das vezes eu me arrependo. 100%. O Sampaio faz anotações mentais, que ele fala. Não fiz umas anotações mentais. Aí eu falo pra ele, cara, quero ver você lembrar dessas anotações mentais que você fez. Não lembro de nada, nunca lembro de nada. Muito bom.